Alô, buanas! Como estão, meus nobres oceanautas? Hoje eu estou num clima submarino, estou num clima marítimo. Hoje eu estou que nem um velho lobo do mar, né? Que nem um marujo, muito embora eu tenha me olhado no espelho e eu estou parecido mesmo com o papai Smurf. Mas hoje eu queria falar para vocês sobre uma personalidade muito conhecida do século XX, de todo mundo que tem a minha idade, né, de todo mundo que esteve vivo aí, né, durante o século XX, e é provavelmente, muito asseguradamente, o maior explorador dos oceanos, principalmente da superfície para baixo, que já se teve notícia. Tá? Foi um cara que realmente revolucionou a forma como a gente enxerga os oceanos, a água, o mergulho em geral. Então eu queria trazer 5 feitos de um sujeito, do tiozinho do mar, né? Aquela figura indefectível, esquálida, né, do nosso amiguinho, senhor Jacques-Yves Cousteau, baseado nesse livro aqui. A rigor, né, a princípio, eu queria trazer uma resenha, né, conversar um pouquinho sobre esse livro em si. Mas eu vou confessar para vocês que eu não gostei do livro. Eu achei o livro fraco, tá? Eu achei o livro pouco... tem algumas passagens assim que eu acho que ele passa por cima de coisas importantes e ele não consegue contar uma história interessante da vida de um sujeito extremamente interessante. Pô, a gente está falando do cara que inventou o mergulho como a gente conhece, o cara que teve uma vida impressionante, né? Então aqui é um livro que eu encontrei num sebo, foi um dia que eu estava acompanhando a Bá, ela foi buscar uns livros dela, aí eu digo, tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, e apareceu esse aqui, Cousteau, uma biografia do Sr. Axel Madsen, tá? Que curiosamente é um livro que ele foi escrito enquanto Cousteau ainda estava vivo. Já Cousteau ele nasceu em 1910 e morreu em 1997, olha só, faz muito mais tempo do que eu pensava. Né? Porque o Cousteau é uma daquelas personalidades que a gente cresceu com ele, sabendo que ele existia, sabendo que ele estava no mundo, sabe? Aquelas pessoas assim que tu sabe que tu habita o mesmo planeta que o Jacques Cousteau. Tu conhece ele desde que tu nasceu e tu não te lembra muito bem em que momento o Cousteau parou de existir. Mas a gente sabe muito a importância desse sujeito aqui, então a gente vai relembrar. Tá? O livro ele é de 1986, então foi 10 anos antes, o lançamento é 10 anos antes do Cousteau morrer, então ele é incompleto, ele é curto, tá? Mas foi uma leitura meio maçante, tanto que eu recorri a outras fontes externas para tentar trazer um pouco mais do que simplesmente essa coisa mais superficial que o cara estava trazendo, inclusive aí fechando um pouquinho sobre a crítica literária, né? Ele, me parece que, diz ele, que se baseou em 40 entrevistas e não sei o que. Me parece que ele leu matérias de jornais e revistas e é em cima disso que ele... Porque ele traz tanto contexto histórico que falta aquele pequeno detalhe que torna a história do que está acontecendo interessante. Tá? Tipo, sei lá, relatar um mergulho que os caras passaram um perrengue tremendo, que deve ter sido quase todos os mergulhos no começo, né? E aí ele fica falando da guerra, Churchill, aliados, a França, como é que estava. Então não me agradou, tá? Não está na Amazon, tá? Aliás, não vi nada em português na Amazon para vender, tem coisas na estante virtual, tem documentários dele, tá? E a gente vai falar então, vamos começar com o primeiro dos 5 feitos, né, dos primeiras 5 façanhas do tiozinho do fundo do mar, o tiozinho que falava com os peixes e que não era o Aquaman. Tá? Começando então, meus amiguinhos, primeiro feito, tá? Por causa de um acidente na Terra, tá? Ele abandonou uma carreira que seria destinada ao ar e aí ele foi para o fundo do mar. Olha como é que as coisas são. O Jacques Cousteau, ele era estudante da Academia Naval Francesa. Tá? O sonho dele era ser aviador, estava se encaminhando para isso. Tá? Fazendo os estudos, tudo se desenvolvendo, tinha o pelotão dos amigos dele e tudo mais. E uma certa noite, indo para um casamento, de noite, ele pegou o carro do pai dele emprestado, saiu por uma estrada lá,
parece que falhou os faróis do carro, se perdeu, voou pela estrada e se arrebentou todo. Teve múltiplas fraturas, quase morreu. Foi um acidente bem sério, né? Por pouco. Um fazendeiro, parece, estava passando por lá e resgatou ele estava todo arrebentado, né? Foi levado para o hospital. Disseram que ele ia ter que amputar um dos braços, tamanhos ferimentos. E ele disse que não, que ele ia arriscar. Então disseram, bom, então tu vai ficar sem movimentos. E ele pensou assim, bom, pelo menos eu vou conseguir andar, seria pior se eu ficasse paralítico. Olha como é que foi a mentalidade do cara. E ele, a partir dali, ele começou um processo muito lento, muito doloroso de recuperação. Ele levou 8 meses para conseguir mexer um dedo. Imagina. Tá? Isso a gente está falando em 1936, tá? Quando aconteceu esse acidente com o Cousteau, que mudou a vida dele, porque ele não conseguiu mais, durante muito tempo ele não teve os movimentos, né, de um dos braços, ele não conseguiu prestar os exames para a academia. Isso fez ele começar a mergulhar, né, no Mediterrâneo para se recuperar, e foi aí que ele se interessou pela vida marinha, né? Tem um caso que diz que a grande iluminação que ele teve na vida dele foi quando ele pegou um dia, né, nesses treinamentos, assim, nessa fisioterapia, digamos, debaixo d'água ele pegou os óculos de aviador dele e mergulhou. E a gente sabe qual é a diferença de tu mergulhar sem nada, né, na frente dos teus olhos, tu mergulhar com óculos de mergulho. E aí se abriu aquele universo novo para ele, né, e que mudou completamente a vida dele. E olha como é que é destino para quem acredita nisso. Todos os colegas dele, que estavam prestando também os exames, né, digamos, não sei se daria para dizer o batalhão, a equipe dele, a turma dele. Bom, todo mundo morreu nas semanas seguintes nos combates lá da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, é aquela coisa. Ele segue na Marinha, né, até chegar a capitão. Capitão Jacques Cousteau, não poderia ser outra patente, né? Tá? E ele, durante a guerra, ele faz parte da resistência francesa. Tá? E embora ali ele conhece, ele tem um irmão, tá? E esse irmão ele é colaboracionista, ele colabora com os alemães. Pronto. Tá? O que vai render quase uma execução quando termina a guerra. Tá? Sendo que o Cousteau não, o Cousteau era do lado dos aliados, embora não se considerasse uma pessoa muito política. Tá? Mas ele esteve ao lado da resistência francesa contra o eixo. E aí, pouco depois do acidente dele, né, 1936, por aí, ele conhece a Simone. Tá? Simone Melchior, olha que nome bonito. E a Simone, ela vem o pai dela é da Marinha também, é um alto oficial da Marinha francesa, e também ele é um acionista, digamos, ele faz parte do conselho, é um dos donos, né, de uma empresa que faz gases industriais, tá? Que se chama Air Liquide. Olha que maravilha, né? E essa empresa está desenvolvendo está fazendo estudos com gás para carro, gás veicular, para substituir a gasolina na época da guerra, que estava muito escassa, a gente sabe, né? Gasolina é uma das primeiras coisas que some, assim, que sumiu na Segunda Guerra Mundial, bem preciosíssimo. E eles estavam fazendo outros estudos alternativos. E o Cousteau já estava muito envolvido com esse negócio do mergulho, né? E ele queria, a gente está numa época em que para mergulhar precisava usar um escafandro ainda, aquela coisa bem Júlio Verne. Tu era um astronauta, um oceanauta, né? Preso num tubo que entrava água, outro tubo que saía, se eu não me engano, ar, né? Um tubo que entrava ar, outro que saía, era uma coisa complicadíssima, né? E ele queria mais liberdade. E ele estava tentando buscar uma forma assim, de levar tanques de oxigênio, né, para respirar e tu ter aquela mobilidade e também mais autonomia.
Porque tu ficava entre ficar preso com um escafandro ou ter a duração de do que o teu pulmão aguentasse. Tá? E aí ele conversou, aí o Cousteau casou com a Simone, né? E o sogro, e aí eu acho que ele deu o golpe do Aqualung, diria, porque o sogro dele era ligado a essas coisas de gases industriais, e ele foi para o sogro e disse, pai, eu estou desenvolvendo esse negócio aqui, eu preciso o meu grande problema é que eu não consigo uma válvula que tu consiga inspirar os gases que devem ser inspirados e não devolver para o mesmo local, né, para o mesmo tubo, para a mesma respiração, os gases que são nocivos, o que a gente expele depois. Senão a gente se envenena respirando, né? Tem que ser uma coisa muito sutil. Tá? A gente está falando aí em 1943, gente. E aí o sogro dele disse, não, tem um cara lá, né, que é o Gaian, né, vai no laboratório dele que eu acho que ele está desenvolvendo alguma coisa que pode te ajudar. E realmente tiveram uma conversa lá que mudou, né, o mundo do mergulho. Tá? Juntos eles desenvolveram o Aqualung, né, que é água, né, lung, né, de pulmão, que os aliados depois, eu acho que os British, né, os ingleses chamaram de scuba, que aí é uma sigla tal, né. E a patente do Aqualung rendeu dividendos para o Cousteau pro resto da vida dele, foi uma das fontes de sustento, sempre pingou uma grana por esse invento que realmente criou o mergulho como a gente conhece hoje. Cousteau, inclusive, ele ofereceu, né, para os aliados, né, para as forças aliadas, o uso dessa invenção aí do Aqualung para, por exemplo, sabotar navios inimigos, né, ou descobrir minas. Foi usado depois que acabou a guerra, né, depois do fim da guerra, foi usado para encontrar minas que haviam sido deixadas na costa francesa, né, e isso fez uma enorme diferença. Tá? E, gente, vocês conseguem imaginar o que era mergulhar à profundidade com um tubo metálico de 100 quilos nas tuas costas, sem, assim, um histórico, né, de gerações de pessoas que tenham feito aquilo da mesma forma. É um risco gigantesco, eles estavam testando tudo a cada passo que eles davam, né? Por exemplo, eles iam testando a qual profundidade tu conseguia ir, e o corpo humano ele vai se comportando de uma forma completamente anômala. Tá? Tem uma história, por exemplo, que aparece a 45 metros de profundidade, o nitrogênio no sangue ou no organismo, ele te embriaga, tá? Tal da narcose, né, de profundidade, que tu fica lelé da cuca, tu fica corajoso, tu acha que tu pode tudo, e aí tu arrisca a tua vida, e teve muita gente já que não voltou mais lá de baixo por causa disso. Tá? Então foram realmente pioneiros, assim, e o Cousteau principalmente, assim, porque ele sempre fez questão, ele não era apenas o cara que desenvolvia ou mentalizava ou que ia atrás, ele era o cara que botava a cara dele, e por muitas vezes ele quase morreu mesmo.